Deu aí. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria, de agradecer muito, né, ao diretor de Planejamento Financeiro, o Luiz Noronha, e o presidente do Sicredi, União Metropolitana, meu amigo Ronaldo Selikov, por ter um prazer enorme de recebê-los aqui na nossa live da Associação Comercial. E também agradeço a todos que estão conectados, nos assistindo, e dedicando um tempo em suas agendas para ouvir. Que importante esses dois convidados têm a dizer nesse bate-papo que a gente vai fazer por esse período de uma hora. Vamos conversar sobre os fenômenos, sobre pequenas e grandes empresas em épocas de pandemia. Entender como está o cenário e de que forma as instituições administrativas, por elas, estão contribuindo para a retomada da economia. Com base nas conversas que tenho diariamente com empresários e que ouço, o que mais existe dificuldade é acesso a linhas de crédito disponibilizadas pelo governo federal, principalmente por pequenos e microempresários. Eu inicio fazendo essa pergunta: de que forma suas instituições estão oportunizando este acesso? Por favor. Quem começa? Então, já que tu perguntaste, começa por ti, né? Tá bem. Bom, vamos lá. Primeiro é um prazer aí participar dessa live aí da Associação Comercial. Saudar aí meu colega Ronaldo, saudar o presidente. E tentando responder a primeira pergunta, né? Tem uma diferenciação que a gente sempre faz, e além aí da minha posição do BRDE, eu sou também diretor da ABDE, Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento. E a gente tem discutido muito na BDE esse papel dos bancos de fomento e como é que isso se interliga com os bancos comerciais e etc. Né? O que nós estamos e o que está, inclusive está, ninguém inventou, isso está colocado lá na Convenção da ONU do Setor Financeiro de Addis Abeba em 2015, quando ficou muito claro qual é o papel dos bancos de desenvolvimento. E o principal papel dos bancos de desenvolvimento é o papel chamado de anticíclico ou contracíclico, né? Quando nós temos uma crise, todo mundo tira o pé do acelerador, cabe aos bancos de fomento, principalmente os públicos, pisar no acelerador, né? Porque senão, realmente, se todas as instituições financeiras puxarem o freio de mão e travarem as coisas, né? A gente não vai para lugar nenhum. Então, esse é o principal papel dos bancos de desenvolvimento, isso tem que ser bem compreendido por eles. O que nós fizemos logo que começou esse processo de crise, né? A primeira coisa foi a repactuação, os nossos clientes, né? A nossa preocupação primeira foi com os nossos clientes. Nós repactuamos, presidente, para ter uma ideia, talvez tenha sido a única instituição, nós repactuamos 7 meses. Os nossos clientes que não honraram seus compromissos já em março, né? De março até o fim de setembro, estão liberados do pagamento de principal e de juros, né? Esse é o primeiro ponto. Quando for recurso próprio, quando for recurso de outros fundings, a gente usou exatamente a mesma condição que os outros fundings nos deram. Então, assim, empréstimos atuais estão todos liberados de qualquer tipo de pagamento até o fim de setembro. Esse é um acordo que já estão praticamente todos feitos, tá? Para ter uma ideia, dos possíveis 80 e poucos % já assinaram os seus acordos de repactuação.
Agora vamos para coisa nova, porque tem os não clientes ou tem os clientes que precisam de dinheiro novo, né? Bom, evidentemente que nós estamos numa cruzada já, e não é de hoje, é de antes da pandemia, por conseguir recursos, novas fontes de recursos, né? Nós estamos num processo de diversificação aí muito forte no BRDE. Para vocês terem uma ideia, em 2015, quando eu cheguei ali no banco, a gente dependia 99,5% do nosso funding vinha do BNDES. 99,5%. Nós conseguimos fechar o ano passado em 62%. Só que isso significa, presidente, substituir R$1 bilhão por ano. Ou seja, tivemos que buscar, captar em outras fontes R$1 bilhão. E aí vem uma coisa importante, nós não temos depósito à vista e nós não temos poupança. Então, nós não temos um fluxo continuado de recursos para nos ajudar. Então, o que a gente fez foi assim, incrementar essa busca quase que desesperada por dinheiro, mas também por um dinheiro que faça sentido, né? E criamos, raspamos no limite o nosso fundo de liquidez, né? Conseguimos raspar 900 milhões do nosso fundo de liquidez e colocamos esses 900 milhões num programa emergencial chamado Recupera Sul. Na verdade, são dois programas, Promove Sul e o Recupera Sul, mais agora já ligado à pandemia. Então, e daí nós temos um recurso grande para giro, para capital de giro, que, na verdade, hoje é o foco dos nossos clientes e de quem está chegando no banco. Tá? Então, assim, nós temos algumas linhas novas, estamos negociando outras, várias, né? Todas elas muito focadas em capital de giro. E, para finalizar um pouco esse esforço, digamos assim, que a gente fez, né? A gente está também procurando ampliar ainda mais os nossos recursos, buscando recurso externo que possa ser internalizado já com hedge, ou seja, a gente toma um equivalente em dólar, mas, na verdade, esse recurso chega em nós já hedgeado, já com swap, e a gente termina conseguindo repassar em condições bastante favoráveis aos nossos clientes. Então, assim, até agora o que a gente fez foi isso, mas nós estamos, assim, continuamos a trabalhar e cada vez mais estamos convencidos, eu não sei se o Ronaldo vai concordar comigo, estamos convencidos que a gente tem que ter instrumentos financeiros adequados a cada tipologia dos nossos clientes. Em vez de ter essas linhas de crédito mais abertas e fazer os clientes se adaptarem às linhas do BNDES ou até de um terceiro, né? A gente está muito numa linha de trabalhar tailored, como se diz em inglês, né? Sob medida para aquelas necessidades reais, né? E só essa introdução é enorme, mas ela precisa ser feita. É inegável que micro, pequena e média empresa sofrem muito mais nesse período, né? A gente está olhando assim os níveis de inadimplência, etc., estão muito focados em cima disso. O grande sempre tem alguma saída, tem um banco comercial que ajuda e etc. Agora, o micro, pequeno e médio empresário, esse é o que precisa da gente agora, e é para esse que a gente não pode faltar. Vou parar por aqui, porque senão o Ronaldo, coitado, não vai conseguir falar. Ronaldo, contigo, Ronaldo, por favor. Ok. Eu preferia até ouvir o Noronha, né? Satisfação. E o Noronha, sucintamente, ali, ele conseguiu abranger a realidade nossa, né? Principalmente no final, as necessidades são maiores dos pequenos mesmo, né? E o Sicredi é uma instituição financeira sem fins lucrativos, né? A nossa missão é valorizar o relacionamento, agregando renda ao associado e melhorando a qualidade de vida do associado e da comunidade. Isso nós estamos fazendo muito bem, de certa forma, né? Que até esse aspecto
atual, agora, o Sicredi em si, como empresa, nós até não sentimos muito, né? Porque todas as nossas agências abertas, de Porto Alegre e região metropolitana, né? Todos os trabalhos, todas as necessidades dos nossos associados, né? Nós não temos clientes, temos associados, tá? Foram, de certa forma, atendidas, né? Evidentemente, observando todos os protocolos de segurança, uso de máscara, não aglomeração, pessoal em home office também fazendo os trabalhos. Então, foi tudo bem. Eu dou os parabéns até para a nossa diretoria executiva e todos os colaboradores, né, que eles sentiram o problema e sentiram as dores dos associados, né? E, com isso, nós resolvemos muitos problemas dos nossos associados, no caso. O associado que nós temos na nossa região, mais de 50 mil associados. Todo o sistema Sicredi, 4 milhões e 500 mil. Então, são pessoas, são associados, tanto pessoa jurídica como física, que mantêm esse relacionamento. Nossos cadastros já são atualizados, já tem um histórico conosco. Então, isso fez com que nós repactuamos alguns compromissos que eles tinham de retirada de capital de giro, fornecemos alguns capital de giro, né? Inclusive financiamento, né, do BNDES, do Tesouro, sobre a folha de pagamento. Nós atendemos uma população bem significativa. Então, todos aqueles que procuraram, de uma maneira ou de outra, nós solucionamos as suas necessidades para o momento atual. Que bom ouvir isso, porque nem sempre a gente tem um relato como o teu, por parte de usuários do sistema, né? É por isso que eu fiz a pergunta, muita dificuldade, né, de obtenção de recursos, muita dificuldade, inclusive, desses recursos repassados pelo próprio governo, exigências muito duras. E no momento em que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, onde a grande preocupação de todos os empresários, isso eu posso afirmar para vocês com absoluta certeza, é a manutenção dos empregos e é a manutenção do seu negócio. Infelizmente, nós já assistimos aí a derrocada de algumas empresas que já fecharam, outras que talvez não voltem, empregos que já foram perdidos, e outras que eu recentemente tive conversando, não exatamente outras, mas outra, que me diz o seguinte: eu estou vendendo uma sala que eu tenho para poder fazer frente aos compromissos com os meus funcionários e vou fechar. É triste a gente ouvir isso, é triste, é muito ruim isso. A gente que trabalha, vê a dificuldade, para vocês, principalmente, ele sentiu uma coisa e está acontecendo, né? Então, o Sicredi, que eu conheço bem, porque eu sou associado do Sicredi, eu pessoalmente, a minha empresa e a associação comercial, de que forma o Sicredi vem contribuindo, ou pode contribuir para fomentar a retomada da economia? Bom, isso é uma das grandes preocupações nossas, né? E nós temos ações aí, no caso, né? Nós temos uma campanha muito grande, já deve ter ido documentos aí para a Associação Comercial, né? Que é fomentar, né, como podemos ajudar nesse momento desafiador, conscientizando as pessoas, assim como aquele empresário nessa situação que tu falou, tem muitos, esse ainda vendendo uma sala, tem a sala, tem alguns ainda que não tem, porque tu é bem realista, tu é um líder de uma grande associação. Antes já do coronavírus, não tínhamos problemas, tinha pessoas com dificuldade, que a economia, né, não conduzia com os bons resultados, né? Então, o que acontece? Nós criamos agora um plano de conscientização, estamos bastante movimentado, com instituição, com associação e diretamente com o nosso associado e a comunidade toda, para prestigiar o comércio local. Então, isso aí, o pessoal tem que se conscientizar, você tem que comprar na fruteira da região dele, no supermercado ali, na loja da esquina, e com isso
vai melhorar a estima de quem está ali, vai gerar emprego, porque tudo, tu sabe, no final lá, é a geração de emprego e renda. As pessoas empregadas, eles fomentam toda a economia, né? Então, nós queremos cada vez mais prestigiar a economia local. Então, temos amplas peças digital em todos os canais nossos e com parceria com associações para divulgar cada vez mais essa consciência de comprar nas lojas locais e tudo. Então, isso é uma das coisas, né? E, fora disso, nós estamos recomendando a todos os associados nossos que procurem as nossas agências, externam suas necessidades, porque nós somos voltar, nós queremos o associado para sempre. Aquele que está mal, a gente tenta reerguê-lo no caso. Ronaldo, antes de passar a pergunta para o Noronha, eu queria só fazer uma observação. Nós estamos aí há quase 90 dias, né, nesse período aí de quarentena. E tem muitas empresas que não tinham caixa para 30. As que tinham para 60 já estouraram esse caixa. Continuou. Como é que a gente resolve isso, né? E aí, fazendo a pergunta para o Noronha, como será a participação do BRDS nessa reestruturação econômica que vai haver, porque nós vamos viver um novo momento, jamais viveremos um momento anterior, isso passou, mudou, viveremos um novo momento como pessoas, como empresa, como instituições, como formas, né, de negociação. Eu acredito que as formas tradicionais vão ser alteradas, né, e o que vai ser feito eu realmente não sei. Por isso, o questionamento para dois experts conhecedores, para dar uma luz para quem está nos ouvindo, que quem está nos ouvindo certamente quer luzes para onde eu vou, qual é o caminho que eu sigo, para onde eu busco, porque nós tínhamos, antes dessa pandemia, que era muito comum, uma frase que se dizia o seguinte: banco empresta prata para quem tem ouro, né? E hoje, né, as pessoas não buscam nem prata, até porque não tem ouro nem prata, né? Então, é um momento de dificuldade. Ainda bem, Paulo, que nós não somos bancos, somos uma cooperativa. Eu sei. Sofisma, né? Bom, vamos lá, Norton, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, só para fixar a questão da demanda atual, tá? Que é importante que as pessoas que estão aí nos assistindo tenham uma ideia. O BRD é um banco pequeno, tá? Bem pequeno, com um pessoal bastante limitado. Para ter uma ideia, o total dos nossos colaboradores é 475 nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tá? Nós temos aí em cada agência não mais que 100, 110 pessoas em cada estado, e mais uns 100 e poucos na direção geral, que é em Porto Alegre. Então, assim, nós temos uma limitação muito grande de capilaridade, né? Não é por outro motivo que já há vários anos a gente tem acordos de parceria com o Sicredi, com o Cicobi, com o Cressol, exatamente para poder chegar na ponta que a gente não consegue chegar por meios próprios. Para vocês terem uma ideia, né, entre março e abril desse ano, só nesses 2 meses, tá, nós tivemos de protocolo, tá, 3 vezes o número de protocolo de um ano inteiro anterior. Isso significa dizer, se for fazer um raciocínio deslizante, para usar o termo, né, isso significa dizer que nesse período a demanda cresceu 12 vezes. Nós conseguimos dar conta de uma parte razoável dessa demanda, por quê? Porque mesmo estando em home office, né, como o Ronaldo também falou lá do Sicredi, as avaliações para empréstimos de capital de giro são muito mais simples. Não está se avaliando um projeto, não está se fazendo cálculos muito estratosféricos de relação custo-benefício, de taxa interna de retorno e etc. Nós simplesmente avaliamos a empresa e concedemos ou não o capital de giro. Então, a operação de capital de giro é mais rápida, né? Agora, a burocracia mudou pouco ou quase nada, esse é o problema.
né? E é isso que a gente tem que aperfeiçoar, e eu acho que essa pandemia vai nos ensinar. E, de novo, eu repito aquele dogma: nós precisamos, no setor financeiro, construir e criar instrumentos financeiros adequados às reais necessidades dos clientes. A gente tem que parar de vender linha de crédito pré-elaborada ou no Rio de Janeiro ou em Brasília, e quando cai aqui não tem absolutamente nada a ver com a demanda real que a gente está falando. E quanto a futuro, nós estamos entendendo que a gente deveria trabalhar duas coisas. Uma, e que a gente já está fazendo, é baixar o ticket médio. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente, até o início da pandemia, aqui na agência do Rio Grande do Sul, o nosso ticket mínimo era R$1 milhão. Ou seja, qualquer operação abaixo disso, ou nós encaminhávamos para as nossas indiretas, seria Sicoob, Sicredi, os nossos parceiros indiretos, né, que alguns anos atrás entravam no jogo junto conosco porque não tinham, digamos assim, os limites financeiros que o BNDES e que os outros repassadores exigiam, e hoje o Sicredi é uma potência, a gente tem que cuidar, de repente o Ronaldo vai querer comprar o BRDE. Então, cresceram de uma forma... Ele é fera, ele é fera. Eu sei disso, eu estou dizendo, eu tô aqui meio me preparando aqui para trabalhar para o Ronaldo, mas a verdade é a seguinte: o Sicredi cresceu muito, todos os bancos cooperativos, as cooperativas de crédito cresceram muito, né? Mas nós estamos com uma visão muito clara, assim, presidente. Primeiro, micro, pequeno e médio. Nós precisamos aperfeiçoar as ferramentas para que essas pessoas acessem ao banco. Trabalhar com qualquer tipo de coisa. O microcrédito mais exitoso do Brasil é o do Banco do Nordeste. Crédito Amigo, chama-se. Eles têm lá todo um sistema que funciona super bem. Para ter uma ideia, no ano passado eles emprestaram no microcrédito R$11 bilhões, só para ter uma ideia do número. Isso não é pouca coisa, né? E a outra coisa que a gente... Então, assim, nós temos que apostar na retomada, em ter um acesso mais célere e mais adequado para o micro, médio e pequeno. E a segunda coisa que nós achamos nós deveríamos apostar mais em investimentos que gerem um aumento de consumo. Obrigado. Eu dizer o seguinte: nós estamos aqui com uma audiência muito boa, então está chegando perguntas aqui que eu acho uma coisa espetacular. O Marconi Voss pergunta uma coisa interessante, que é uma coisa mais ou menos inusitada, talvez. Ele pergunta o seguinte: por que é tão difícil abrir linhas de crédito para os CNPJs, para bandas de baile, grupos gaúchos, ou seja, na área do entretenimento, na área de eventos, mais ou menos dentro dessa linha? Essa é a pergunta dele. Economia criativa, ele está falando, né? Não, nós temos uma linha para isso, né? Isso para nós é considerado economia criativa, né? Tem o mesmo acesso que os outros setores. Aqui é uma pergunta para o Ronaldo, do mesmo Marconi. Se o Sicredi é dividido por regiões, por que as linhas de crédito têm tanta diferença entre as regiões? Pergunta dele. Não sei se tem fundamento ou não, mas é a pergunta do Marconi Voss. É Marconi que fez a pergunta, né? Se Marconi Voss. Marconi, eu acho que permite até a gente entrar em contato consigo, tá? E te dar mais detalhes. Mas, de princípio, o que Noronha falou, todas as economias criativas e todos, nós temos relacionamento. Então, a gente pode entrar em contato contigo, se tu permitires, e te damos todas as explicações. Nós vamos até o teu encontro, ou você vai em alguma agência nossa, e estamos à disposição. Obrigado. O BRDE mantém algum
programas permanentes nas áreas de infraestrutura, segurança, entre outros. Como estão os investimentos nesses setores específicos em meio a essa turbulência que a gente está vivendo? Alguma coisa, presidente, ainda acontece. Ainda tem gente fazendo proposta de investimento, né? E principalmente municípios, né? Nós trabalhamos muito com município, então os municípios abriram um limite novo essa semana. O governo federal abriu um novo limite de endividamento público, né? E isto trouxe para nós, para você ter uma ideia, foram 180 milhões só na agência do Rio Grande do Sul que a gente conseguiu colocar de investimento de infraestrutura para os municípios gaúchos, entre eles Porto Alegre, inclusive, né? Muita coisa de iluminação pública, esse tipo de coisa. Agora, assim como ainda existem investimentos sendo solicitados e preparados, também muita gente, isso está acontecendo, é um fenômeno que tem se repetido, a gente faz reunião de diretoria de 15 em 15 dias e assiste isso, tem aparecido muito o que a gente chama de alteração de decisão no banco, né? É quando o empresário que tinha solicitado crédito para fazer uma ampliação da sua empresa, hoje ele troca esse projeto de ampliação por capital de giro, ou pelo menos solicita a troca. Isso está acontecendo bastante. Mas ainda tem, sim, muita coisa acontecendo em termos de investimento. Até nas áreas mais atingidas como o turismo, né? Também ainda tem muita coisa rolando. E uma coisa, a propósito da tua informação, falasse que algum tempo atrás o ticket era 1 milhão e que reviram esse ticket para valores mais baixos. No meio desta confusão, falando que a grande maioria das empresas é de pequeno e médio porte, né, pelo menos as que atuam na área do comércio, e, enfim, esse é o perfil das empresas hoje. Eu pergunto, uma empresa que busca um capital de giro, vamos supor, emergencial de 200 mil reais, teria a abertura dentro do BE ou do BRD, ou tu dizeria, fala com o Ronaldo? Não, por acaso, presidente, eu acho que o senhor andou se informando só para fazer essa pergunta. O 200 é exatamente o limite inferior que nós estamos mais ou menos trabalhando hoje. Tá? A gente, então, está sim, quem precisar de 200, a gente está operando. Ainda temos recurso, claro que não na quantidade que a gente queria, mas ainda se tem. E como eu lhe disse, nós estamos aí buscando forte. Nós estamos, ao mesmo tempo, hoje, só para vocês terem uma ideia, negociando com 6 instituições internacionais, ao mesmo tempo, todas dispostas a revisar os seus conceitos e financiar capital de giro. Abaixo de 200, a gente tem, aí sim, aí nós vamos ter que precisar parceiros, né? Que possam, mas assim, se o Ronaldo sabe bem como é que funciona o jogo, ele pode usar o nosso recurso e, com a capilaridade que ele tem, chegar na ponta com os empréstimos menores que 200. Uma pergunta acessória, e vamos supor, desse livro aí, que foi uma coincidência, os 200, não vou me informar, mas devia ter feito isso. Tá? O nível de exigência de documentação, garantia, enfim, continua nas mesmas bases? Existe uma flexibilização, algum olhar, por exemplo, a empresa passou por uma determinada dificuldade, mas o passado dela é um passado bom. Não sei como é que isso é visto. O que nós temos assim hoje à nossa disposição, né, são fundos de aval, né? O próprio governo federal também está trabalhando forte nisso, e isso nos dá aí até 80% da operação, né, garantida por fundos de aval. Os outros 20% é risco mesmo nosso, como tem que ser, né? Então, essa é uma coisa.
algumas burocracias o Banco Central já tirou, já eliminou, ou autorizou a eliminação, como CND, esse tipo de coisa, né? Mas a grande verdade é que segue ainda, pelo menos na minha maneira de ver, segue ainda muito burocrático o processo de crédito. Vocês têm uma ideia? Depois tem registro de cartório, não sei o quê. O contrato, se não for registrado em cartório, não tem valor. Isso tudo toma um tempo brutal, que é o tempo que as pessoas hoje não têm. Esse é que é o problema. Esse é o custo Brasil da burocracia, viu? Né? É por isso, presidente, se me permite, é por isso que a gente resolveu de cara fazer uma repactuação de 7 meses. Muito bom, isso é muito bom. Porque é bem como o senhor disse, tem gente que tinha caixa para 30, tem gente que tinha caixa para 60, e tem gente que tinha talvez para 90, e já passou 90, e aparentemente esse negócio não muda. Né? Então, assim, pelo menos a gente sabe que os nossos clientes não vão tirar do caixa deles para nos pagar, pelo menos até o fim de setembro. Né? E, claro, a gente está fazendo aí um esforço para poder alcançar mais recursos. Agora, quer ver um negócio fantástico? O Ronaldo deve estar vivendo a mesma coisa, que a gente se deu conta outro dia. Tem muita gente, presidente, com caixa, claramente, porque a gente olha o balanço e vê a disponibilidade financeira, né? E ele quer fazer capital de giro para entesourar mais, porque ele está vendo que essa porcaria pode demorar muito mais. Previsão. Então assim, mas eu tenho... Até gostaria de ver se com o Ronaldo está acontecendo a mesma coisa. Então, acontece, inclusive, alguns aspectos até desumanos, né? Porque eu sei casos, não só associados nossos, no comércio, principalmente, indústria, a relação que a gente tem, pessoas bem de caixa, pedindo redução de aluguel, pedindo outros benefícios, se aproveitando, de certa forma, do sistema, sem a devida necessidade. Isso é um problema porque os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. Então, quem não precisa, de certa forma, imediato, o ideal era que não buscar para recuperar a economia como um todo, ajudar aqueles que mais precisam no momento. Né? Ronaldo, isso é uma questão que chama-se consciência, né, que muitas vezes ela não habita, né, em algumas organizações, não vou dizer nem em algumas cabeças. Pergunta para ambos. Paulo Presser, o aval solidário é aceito e praticado hoje? Do meu conhecimento, no Cred Amigo do Banco do Nordeste. Mas eu acho um instrumento espetacular. Okay. Mas eu só conheço, o único lugar que eu conheço que funciona é no Banco do Nordeste, nesse programa chamado Cred Amigo, sim, que já está cansado de receber prêmios e referências. Tem uma pessoa aqui de Petrópolis, ela diz que tem uma pequena mercearia, um supermercado, a dona Maria Inês, diz o seguinte: qual o panorama de acesso ao crédito por empresas de pequeno porte via Sicredi? E se ainda existe disponibilizado em linhas de crédito para essas empresas? Mais ou menos essa pergunta. De princípio, sim. Né? Ela deve procurar a agência que ela tem a relação, no caso, ou a agência mais próxima, e externar suas necessidades. Agora, uma pergunta minha, uma curiosidade em função dessas perguntas que vieram. Aí principalmente para o Sicredi, acredito, mas acho que serve para os dois. Quais os setores têm solicitado mais acesso ao crédito? Existe um específico, mais comércio, mais indústria, mais serviço? Nós tivemos... Quer o Noronha falar antes ou posso falar? Pode. Não, vai lá. Nós temos praticamente todos, né? Mas pela ordem o comércio, né? Turismo também, pequenas indústrias e serviços, né? Abrangemos todos. Né?
turismo é uma coisa importante, hein? Nessa pandemia, eu acho que a gente já falava que para o Estado sair da situação de penúria em que a gente estava, investimento e aplicações e programas de turismo era um investimento, uma coisa muito interessante. Claro que as coisas mudaram, mas essa é uma área que deve estar sendo bem preparada hoje também, né? Só falando nisso pela tua referência. Noronha. Assim, eu estou convencido, viu, que talvez o subsetor, não sei nem se é um setor, mas ele não é bem turismo, por isso que eu chamo de subsetor. O setor de promoção de eventos. Aqui no Rio Grande do Sul, presidente, parece que 340 empresas que estão reunidas até num grupo que tem conversado conosco, né? Eu acho que pouca gente sofreu mais que essa turma, sabe? Porque, assim, foram os primeiros a ter o processo deles interrompido, né? Eles precisam de aglomeração, né? Eles dependem de aglomeração. O negócio deles é juntar gente, né? Que é exatamente o que não pode, né? E vão ser os últimos a voltar à normalidade, porque a última coisa que vai acontecer é a aglomeração de mais de 30 pessoas, né? Então, assim, os eventos estão sofrendo demais, né? E eu acho que esse é um setor que nós estamos conversando em bloco, através de uma iniciativa da Assembleia Legislativa com eles, né? E estamos vendo aí formas de resolver isso. Mas entre os setores todos, tirando o turismo, que também está, mas a gente, como grandes setores econômicos, a gente acha que os serviços é os que estão sofrendo mais, né? O que não significa necessariamente que sejam os que mais demandam crédito, porque aí já são menores, já tem mais dificuldade, etc. Mas é seguramente o setor mais sofrido. O girar da roda da economia é uma coisa interessante, né? Às vezes, o eixo, um peso maior, a parcela maior está em cima e desce com maior velocidade, e às vezes embaixo demora para subir. É complicado. Pode ser comércio, serviço, turismo, mas são enfim, empresas que estão, enfim, tentando fazer o seu papel. Até porque, isso já foi dito há muitas vezes, e não é nenhuma novidade o que eu vou dizer, o empresário nesse país é um ato de coragem, sabe? Eu disse o seguinte, que antes da pandemia a gente matava 1 leão por dia, agora tem que matar 2, né, para continuar. E é por isso que a gente ouve vocês, que a gente quer as orientações, ouve essas perguntas, porque as pessoas não querem parar, as pessoas querem continuar, né? E muitas vezes o continuar depende de um pequeno auxílio, de um pequeno, pequeno crédito, que às vezes não é muito, né? E isso é uma coisa que eu acho que é tão necessário, é tão importante para que a gente mantenha o que ainda a gente tem, porque é muito mais fácil manter o que já está do que reconstruir de novo. E vejam, né, vejam o que muitas vezes pode acontecer na busca de uma ajuda financeira, que pode ser através de um capital de giro ou qualquer outro tipo de instrumento. Se tiver que fechar uma empresa, tá, de alguma forma, tem o custo social de demissões, que a gente sabe que no Brasil as leis trabalhistas são muito severas, né? E muitas vezes não se tem para fazer esse pagamento, e aí a consequência é muito pior, ela se desenrola numa cadeia, né, praticamente interminável. E às vezes um recurso desta natureza faz com que esta economia volte a girar. Mas isso é uma observação de conversas que tu fala aqui, vai conversando ali, vocês devem conversar isso em outros lugares também, mas a gente observa muito isso, tá? Por isso que é importante saber de vocês, na opinião de vocês, quais os caminhos para a retomada da economia pós-pandemia?
Essa é para os dois. Quais os caminhos para a retomada da economia? O que vocês acham? Quais os caminhos? Eu sei que se tu soubesse essa pergunta, tu estava lá em Brasília, tu entende? Mas como vocês são muito experientes, conhecem muito, eu não quero talvez uma resposta para o Brasil, mas quem sabe para o nosso estado, quem sabe para a nossa cidade, na experiência de vocês aí. Quais os caminhos para a retomada da economia? Bom, eu sei que nessa crise toda eu não vou sair maior, mas todos nós vamos sair melhor, porque nós conhecemos até os nossos dirigentes melhores, nós conhecemos essas tomadas de decisões que ocorreram, esse fechamento de comércio, abertura. Então, isso aí deu uma gama muito grande, né? Eu acredito que o ponto principal, né, tudo isso que nós falamos é vital, recursos, capital de giro, mas o principal é restabelecer a confiança. Tem muita gente assustada, tem gente que abriu e já colocando nos nossos grupos, será que nós vamos ter que fechar de novo porque usaram mais alguns leitos? Essa insegurança, até com nossos dirigentes em si, com tudo, assim, isso nos atrapalha um pouco, né? Então, nós temos que, como instituições, restabelecer a confiança, fazer a pessoa acreditar em si e ir para frente, né? E todo o caminho da economia que se vê em histórias, tudo é através de geração de emprego e renda. Então, as pessoas precisam estar abertas, precisam vender. Essa campanha que nós fizemos, né, para prestigiar a economia local, comprar na região, comprar na farmácia do bairro, no armazém do bairro, né, pegar pessoas, prestadores de serviços dali do bairro, a livraria, em vez de comprar em outro país pela internet, comprar na livraria do bairro. Então, essas coisas, assim, haverá uma geração de emprego e as pessoas vão se levantando e tomando e confiança em si. E não tem outra maneira, né? Precisa recursos, precisa não só financeiro, precisa algumas, o Noronha mesmo falava das dificuldades que tem, cartório. O cartório é inadmissível eu assinar um papel no cartório, assinar que é o Paulo. Acho que o teu banco pode fazer isso, o teu contador pode fazer isso. Então, tem tanta coisa, os cartórios fechados e nós abertos, e não podia atender a necessidade do associado. Faltava algum registro, né? Então, essas coisas que têm que ser vistas, por isso que eu digo, nós seremos maiores, que deverá melhorar a criatividade um pouco, porque há pouco tempo nós tínhamos o quê? Um mundo lento e previsível. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Hoje é imprevisível e ágil, né? E uma coisa muito grande que ele é interligado no caso, né? Então isso é muito importante, essa comunicação. Então deve com isso aumentar a confiança e melhorar a burocracia em si, né? E deixar as pessoas trabalhar, facilitar um alvará, facilitar uma licença, alguma coisa para a gente progredir e gerar emprego e renda, que é o que a gente precisa. Perfeito. Meu amigo Noronha. Bom, confiança é absolutamente capital, né, para a retomada da economia, né? Acho que a confiança tem muito a ver um pouco também com coordenação. Assim, eu sinto... Não acontece no Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul tem uma certa coordenação, tem uma coordenação bastante razoável nessa coisa do distanciamento controlado. Eu acho que essa política, né, que o governador implantou aqui, ela gera um tipo de tranquilidade, até os resultados, não é só, até muito francamente, nós somos um banco da região sul. Paraná e Santa Catarina também tem resultados muito bons em relação à Covid, né? Então, a confiança, coordenação. Essa coordenação eu já não enxergo no governo federal. Acho que está uma zona lá, né? Tá complicado de entender. Tem política misturada. Isso não ajuda nada numa situação dessas, porque é óbvio, né? Nós já estamos na crise econômica, né? A gente sabia desde o início que ela vinha e, bom, ela está aí, né? Quanto a receitas, assim, mais em termos de retomada real da economia, eu insisto num ponto que eu já falei 2 vezes, vou falar pela terceira.
nós temos que ser criativos e começar a ter instrumentos econômicos adequados para as realidades e para as necessidades do empreendedor, né? Eu acho que não dá mais, não tem, essa pandemia mostrou isso, não tem mais espaço para uma ode à burocracia, que é o que esse país se especializou ao longo do tempo, né? Não tem mais espaço para isso. Nós vamos ter que ser criativos, nós vamos ter que achar os avals solidários lá da pergunta do amigo que há pouco fez, que eu acho que é uma solução maravilhosa, só que, claro, tem que ter criatividade para montar isso, que nem o Banco do Nordeste teve. Nós vamos ter que ter fundos de aval, nós vamos ter fundos de garantia, nós vamos ter que correr mais risco, não tem outro jeito. E isso a gente vai ter sempre que focar micro, pequeno e médio, porque o grande se resolve, não tenho dúvida disso. E, por último, eu acho que a tese de fomentar o que aumenta o consumo, né? Há horas que a gente vem estudando isso no banco, e eu acho que agora está mais do que na hora de a gente começar a pensar em linhas sob medida que a gente chama linha branca, né, que são eletrodomésticos, linhas sob medida para reformas de interiores, de construção, linhas sob medida para essas academias clínicas de fisioterapia e etc., que tiveram que fechar tudo agora. Ou seja, ter linhas específicas para cada caso. Eu acho que nós não vamos fugir disso no futuro. Que maravilha de notícia, que maravilha de perspectiva que tu estás abrindo. Olha, nós estamos tendo um fechamento de programa aqui extraordinário. Só essa tua fala e aqui o Ronaldo, né, acenou as bandeiras, daria mais uns 2 programas desses para a gente falar sobre esse conteúdo. Muito boa essa tua visão, necessária, né? Até porque, quando a gente falou aqui em cartório, tem uma coisa que eu não entendo, por que quando eu vou ao cartório fazer um reconhecimento de firma, e tem que ser presencial, se é para um documento comum, custa R$6. Se esse mesmo documento, essa mesma assinatura, a mesma assinatura com o mesmo reconhecimento é aposta num documento que tem algum valor, ela vai para 20 e poucos R$. Eu não entendo essa diferença de por que a assinatura com valor, com um documento com valor, valha mais ou menos ser a mesma. Mas tudo bem. Mas eu acho maravilhoso isso. E agora eu espero que essas ideias que o BRDE, que tu estás, enfim, trazendo ao nosso conhecimento, a nossa possibilidade, que na realidade é uma opinião para a retomada do crescimento, que eu pedi a vocês, que com a posse da nova presidência, a Liane Lemos, né, quem sabe ela renove, quem sabe ela venha com sangue, né, inovador, que a gente faça realmente uma revolução boa, né, para que a economia avance e que a gente volte a ter a crença que se teve, né, no passado, que se olhe um pouco como as empresas foram construídas. Uma empresa que foi construída em 20 anos não é por um período de 6 meses ou um ano de dificuldade que ela vai desmoronar, não, é aí que a gente tem que fazer o aporte. Então, meus amigos, eu fico muito satisfeito com vocês dois, Ronaldo, Noronha, pela disponibilidade, pela atenção que vocês tiveram conosco, com todos aqueles que estão nos assistindo, pela maravilha, né, de debate que a gente teve. O bom seria, né, se a gente... Bom, quem ouviu, passa lá que tem um crédito já disponível de tanto, né? Um dia nós chegaremos assim com essa facilidade. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, a cada menu que a gente tem aqui na Associação Comercial, ao final, a gente, além de agradecer, faz uma pequena homenagem física. Então, a gente dá de presente deixa eu ver se... Aqui, ó. Uma cópia de uma das plantas originais do prédio. Isso aqui é um bico de lápis feito pelo José Lutzenberger, que foi o arquiteto que construiu este edifício aqui. Então, é uma foto, aliás, é uma cópia deste original que nós entregamos aos nossos
palestrantes, aos nossos que vieram colaborar com a gente no nosso menu. Então, cada um de vocês tem um quadro desses aqui, e eu vou mandar entregar para vocês, entende? Porque o bom era a gente fazer pessoalmente, né? Mas, então, eu queria que vocês recebam isso de duas formas, como uma homenagem e um agradecimento pela presença de vocês, e que também considerem esta casa como uma casa de vocês. Eu fico muito agradecido e vamos ver se a gente se encontra agora pessoalmente para a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, dar um abraço, conversar, né? Tomar um vinho no almoço, que os nossos almoços aqui têm vinho, né? E eu agradeço principalmente a vocês dois por duas coisas que eu não falei. O BRDE e o Sicredi são nossos apoiadores. E não é por isso que vocês estão aqui, é pela importância que vocês têm. Mas eu agradeço muito a importância que vocês dão para que a gente consiga manter isso que a gente está fazendo. Além do café Bom Jesus, do arroz Prato Fino, da água Sarandi, dos vinhos, né, do Lídio Carraro, né, na K3, são nossos apoiadores e que a gente mantém, né, esse programa quinzenal que é o nosso Menu Porto Alegre. Fique com Deus, se protejam, se cuidem e muito obrigado por tudo que vocês disseram e vieram nos oferecer de informações. Uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado. Boa tarde. Nós que agradecemos também, Paulo. Foi um prazer. E esse teu programa já é um caminho para restabelecer a confiança de todos, empreendedores, principalmente, e as pessoas do nosso município. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Abraço, Paulo. Parabéns. Obrigado, Leão. Obrigado, Noronha. Deu? Ok. Tchau. Tchau, Ronaldo. Tá bom. Tchau, tchau.